Hoje falando sobre a exclusão, a ordem, uma das ordens da constelação familiar, uma das ordens das relações humanas descritas pela constelação familiar. E para mim é um prazer e uma honra muito grande estar aqui com vocês. É o seguinte, nós temos que trazem as leis naturais. Então, naturalmente, nós temos a lei da gravidade, nós temos as leis da física, as leis da química, nós temos também as leis das relações humanas. E as leis das relações humanas são leis naturais. Não foi o Bert Hellinger que inventou essas leis. O Bert Hellinger simplesmente descreveu essas leis, assim como Newton descreveu as leis da gravidade. Não foi Newton que criou as leis da gravidade. Ele simplesmente descreveu por observá-las. E foi assim que o Bert Hellinger fez, através de anos e anos de estudos, de trabalho com terapias de grupo, através do trabalho de psicodrama, escultura familiar, fenomenologia. O Bert Hellinger pôde trazer à luz todas essas percepções dele. Então, essa lei sistêmica das relações humanas, ela age para todo mundo, por igual, entende? Se você conhece essas leis, se você não conhece essas leis, se você respeita ou não respeita essas leis, ela está agindo sobre você. A lei da gravidade, se você pular do terceiro andar, do quinto andar, não interessa se você é grande, se você é pequeno, se você chama fulano, se você... Não interessa. A lei, ela é implacável e você vai cair. Então, as leis sistêmicas descritas pelo Bert Hellinger são três as principais leis, que são a lei do pertencimento, que é do que a gente está falando hoje aqui, muito mais tomados a serviço dessas leis do que livres para as nossas escolhas. Nós somos realmente livres para as nossas escolhas quando nós temos a ciência, a consciência, quando a gente vai tomando consciência das dinâmicas que eram ocultas, que me levavam a ter sucesso ou ter fracasso, ter um bom relacionamento, ter um péssimo relacionamento, ter saúde ou ter doença, ter dinheiro ou viver em escassez. À medida que nós vamos descobrindo essas leis, nós vamos tomando consciência e nós temos, a partir daí, liberdade. Então, a lei, eu vou falar bem por alto as outras duas, porque eu vou entrar mais hoje na lei do pertencimento. Então, a lei da hierarquia diz que quem chega depois de um sistema deve gratidão ao que chegou primeiro. Então, os mais novos de um sistema devem gratidão aos mais velhos. Por quê? Porque os mais velhos dedicaram mais àquele sistema e os mais novos chegaram e já pegaram serviço pronto. Ou seja, já pegaram muitos benefícios. O caminho já foi construído para passar. Então, quando os mais novos não respeitam os mais velhos dentro de um sistema, isso num sistema familiar, num sistema empresarial, num sistema de amizades, quando o mais novo não respeita o mais velho dentro de um sistema, isso traz um mau efeito. Um mau efeito que quer dizer sofrimento. Existe hierarquia, ou seja, as duas pessoas entraram ao mesmo tempo na relação, então nós temos, quando que não existe hierarquia, quando que essa relação comercial. Então, a lei do equilíbrio na relação de troca fala que o que um dá, o outro tem que oferecer em retribuição algo proporcional, algo de valor proporcional, ok? Essas são duas leis, mas que nós não vamos adentrar muito nelas hoje. Hoje nós vamos falar bastante da lei do pertencimento, ok? Então, um sistema é uma grande rede
de relações. Relações sabidas e não sabidas. Relações visíveis e relações invisíveis. Então, é muito visível eu estar dentro do relacionamento com a minha esposa. Mas é totalmente invisível a influência que tem a minha ex-esposa. O meu relacionamento anterior tem uma influência invisível, sistêmica, pela lei sistêmica, no meu relacionamento atual. E isso é invisível. Quando isso se torna visível, através do estudo da constelação familiar, das leis que regem os relacionamentos, eu acabo conseguindo ter uma vantagem de estar ou não trilhando um caminho de sofrimento ou um caminho de realização. Ok? Então, assim como existe, olha só, o que é um sistema? O sistema é uma rede de relações visíveis e invisíveis. Então, nós temos, muito conhecidamente, um ecossistema. Nós conhecemos, sabemos o que é um ecossistema, onde existe um lago, onde existe os peixes, existe os pássaros que comem os peixes, existem as árvores, e qualquer alteração dentro desse sistema, se eu vou lá e corto as árvores, por exemplo, o lago, os peixes, os pássaros, a microbiota do lago, né? Os micróbios, as algas do lago serão alteradas. Então, todo o sistema ele se move quando algo é excluído. E a mesminha coisa acontece dentro de um sistema familiar. Então, quando nós, no nosso julgamento, na nossa prepotência, na nossa arrogância, de julgar que o outro é pior do que eu, dentro da família, e eu excluo um familiar, por exemplo, um irmão dependente químico, por exemplo, uma pessoa, uma familiar, uma tia, uma prima, que se prostituiu. Quando essa pessoa é excluída, não só essa pessoa sofre um prejuízo e um problema, mas também todo o sistema sofre o mesmo prejuízo. Como que isso acontece? Como que é esse prejuízo? Quando alguém é excluído do sistema, é igual um balaio de gato, entende? Um balaio de gato, tá todo mundo toadinho ali. Se você tira um gatinho, o outro entra no lugar. Então, quando eu, pelo julgamento, pela condenação, eu excluo alguém do meu sistema familiar, eu vou estar automaticamente fazendo com que outra pessoa entre no meu sistema familiar. Aliás, entre nesse lugar e passe a ocupar esse lugar, através de um descendente. Então, alguém que foi muito excluído em uma geração, na geração seguinte, ou especialmente pulando uma geração, um descendente vai ter características de sentimentos e de história de vida semelhante àquele que foi excluído. Ou seja, se eu condeno, abomino vovô fulano porque ele foi alcoólatra, geralmente vai ter um descendente alcoólatra. Para quê? Por que essa lei faz isso? Essa lei, ela foi dita também por Jesus, né? Que é uma lei de inclusão. Não julgueis para não ser julgados. Por que que Jesus falou para não julgar? Porque se eu julgo o meu avô alcoólatra, um descendente, em fidelidade a esse avô, vai desenvolver em si o alcoolismo. Simplesmente para lembrar o vovô. Simplesmente para representar o vovô. Simplesmente para trazer de volta aquela história do vovô. E por incrível que pareça, dentro de um trabalho da constelação familiar, quando esse vovô é de novo incluído, olha só, um cliente vem para constelar,
seja uma constelação em grupo, ou seja numa constelação com bonecos. Um cliente vem para constelar. Ah, meu problema é alcoolismo, doutor, eu não consigo, eu sinto uma compulsão terrível, eu falo para minha família que eu vou parar, mas aí, de repente, eu não consigo parar. E aí a gente abre uma constelação. E aquela constelação, os representantes se movimentam ali, conectados com as consciências das várias pessoas da família. Ah, mas esse avô já morreu, viveu lá no passado. Ok. A consciência desse avô é viva e atuante nos descendentes. A consciência, através de uma memória. Galera, nós não estamos falando aqui de influência espiritual, nós não estamos falando de espíritos. Nós estamos falando da memória gravada no campo familiar de informação, também chamado por Jung de inconsciente coletivo, que tem o inconsciente coletivo da humanidade, o inconsciente coletivo de uma nação e de uma família. Então, esse representante vai estar conectado com essa memória desse vovô que foi alcoólatra e que foi excluído, ok? E aí ele vai se movimentar ali no campo, diante do representante do cliente, de forma que fica muito claro que esse cliente está identificado com o vovô. Ele sorri para aquele vovô. Ele fica vidrado olhando para aquele representante daquele vovô. Isso faz a gente concluir que esse neto que veio trazer esse problema do alcoolismo está simplesmente honrando o vovô, repetindo a sua história. E quando, dentro do trabalho da constelação familiar, nós sugerimos à família, olha, é o seguinte, a exclusão do vovô fulano, seja materno, seja paterno, que era alcoólatra, faz com que você tenha esse impulso incontrolável no alcoolismo. Exclusão. Então, vamos incluir esse vovô. Vamos incluir esse vovô. Então, família, em vez de sempre lembrar do vovô com mágoa, com dor, né? Porque às vezes esse vovô teve um destino trágico, né? Morreu de cirrose, ou morreu na sarjeta embriagado. Muitas vezes acontece. Se essa família parar de lembrar desse vovô só com raiva, ou com mágoa, com dor, ou com dó, esse neto, ele deixa de ter aquele impulso do alcoolismo. Ele deixa de ter a necessidade de representar o vovô no alcoolismo. E assim, todo tipo de sofrimento é repetido quando esse familiar, quando esse componente da família é julgado, condenado, apontado, apedrejado, entre aspas, pela família. Então, a lei de exclusão tem em si a sua solução. Por quê? Olha só, é muito fantástico o trabalho com a constelação familiar, porque esse vovô, ao mesmo tempo que ele representa a causa do alcoolismo desse neto, ele também representa a solução. Como? Simplesmente, quando essa família agradecer incondicionalmente esse vovô. Ah, eu gostava do vovô, mas só se ele não fosse alcoólatra. Ou seja, quando essa família para de impor condições para que aquele vovô tenha valor, para que aquela família dê valor a esse vovô. Vamos supor que, nesse mesmo exemplo que eu dei, o vovô alcoólatra. Só que teve um dos filhos que sofreu mais. Vamos supor que esse vovô tenha alcoolizado, tenha abusado de uma das filhas. E aí essa filha, ela desenvolve muita raiva desse vovô, né, que na verdade é o pai, né? Essa filha desse homem alcoólatra e desenvolve raiva do pai. E os outros filhos não tanto. O filho ou filha dessa mulher tem uma chance muito maior de desenvolver alcoolismo. Por quê? Porque é essa mãe que precisa voltar o próprio pai para dentro do coração.
mesmo na sua história de alcoolismo. Então, o julgamento, ele vai trazer um mau efeito sempre para quem julga, ok? Mas, como nós conhecemos as nossas famílias, nós sabemos que raramente um só julga, raramente um só aponta o dedo. Não. Tem um núcleo, tem uma parte dessa família que julga mais, que condena mais. E essa parte dessa família vai sofrer as consequências da repetição desse mesmo sofrimento. Então, nós vemos esse tipo de sofrimento acontecer quando, por exemplo, um familiar perde uma grande quantia financeira, né? E aí todo mundo condena, nossa, que cara burro, nossa, ele não podia ter feito isso, como que ele fez aquele tipo de negócio? E aí o que acontece? Alguém vai ocupar o lugar e vai ter grandes perdas financeiras. Para que esse seio familiar saiba dar lugar a esse destino, a essa história de perda financeira, assim como a história do alcoolismo, assim como a história do abuso sexual. Então, eu atendi, né, um adolescente que trazia uma questão. Na verdade, a mãe que veio trazer. Um adolescente de 16, aproximadamente, 17, que abusava da própria irmã de 11. Olha só. E ele dizia, e isso já tinha se repetido várias vezes, todos tinham conversado com ele, já tinha feito psicoterapia, e algo acontecia que acontecia de novo. E o próprio adolescente falava assim, doutor, eu não sei o que acontece. Eu não sei o que acontece, eu falo que não, mas na hora eu não consigo me segurar. E é claro que quando a gente abriu a constelação, que se mostrou que havia um avô dele, né, que tinha abusado de todas as filhas. Ou seja, essa família, ela condenou tanto aquela situação de abuso, ela excluiu tanto esse vovô por causa disso, que o descendente se sentia na obrigação de representar esse avô. Ah, doutor, mas, nossa, mas abuso. É o seguinte, cara, gente, você tem todo o direito de reclamar, tem todo o direito de julgar, de apontar o dedo, de falar que é errado, ok? Tá tudo bem. Nós não estamos falando aqui de certo ou de errado. Nós estamos falando aqui de leis que mostram caminhos. Um caminho de sofrimento, quando julga, condena, e um caminho de sofrimento na repetição daquilo. E um outro caminho que é de alívio, de caminhada leve, de sucesso, de realização, quando a gente consegue agradecer incondicionalmente o que aconteceu. Ah, doutor, mas eu vou ter que sentir em meu coração gratidão por esse vovô, mesmo ele tendo me abusado? Por incrível que pareça, você não tem que nada. Se você julgar, tem uma chance de se repetir na sua família. Se você agradecer, aquilo não vai acontecer na sua família. É simples assim. Tem um caminho onde você fica com a razão. Ah, eu tenho razão de condenar o meu pai porque ele não cuidou de mim. Eu tenho razão. Você fica com a razão e caminha para o sofrimento. Ok? O segundo caminho, você abre mão da razão. Nossa, eu não tenho razão de julgar o meu pai porque ele me abandonou. São exemplos, tá? Eu não tenho razão de julgar o meu pai porque ele me abandonou, porque, na final de contas, ele não cuidou de mim, mas pelo menos ele me deu a vida, né? Então, graças a esse vovô, né, por mais que ele tenha abusado da mamãe, né, ou de mim, esse pai, né, tenha abusado, por mais que ele me deu a vida. Então, eu preciso agradecê-lo de alguma forma. E aí, quando a gente abre mão da razão da reclamação, a gente caminha por um caminho mais leve, de sucesso, de realização, de expansão da capacidade de realização. Fica a escolha é livre, ok? Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Deixa eu ver aqui, pessoal também pelo YouTube perguntando, Luciana Araújo, olá Luciana,
Está dizendo aqui, sempre fui rejeitada pelos meus irmãos. Sou a mais velha. Eles se entrosam entre si, mas comigo não. O que devo fazer? Estou muito mal com isso. Tento entrosar com eles, mas não rola. Ok. Existe algo dentro de você, Luciana, que é muito diferente dos seus irmãos e que eles não são capazes de absorver, ok? Aos irmãos, principalmente aos irmãos mais velhos, você pode e deve agradecer, porque eles abriram um caminho para você vir. Só através daquele caminho é que você está na vida. Só porque nasceu seus irmãos mais velhos, você nasceu na sua posição entre os irmãos. Isso é a lei da ordem, que é a lei da hierarquia, que a gente vai falar numa outra live. Mas, de qualquer maneira, você pode e deve agradecer os seus irmãos. Mas você não precisa obedecê-los e você não precisa depender deles, ok? Geralmente, quando a gente busca suporte afetivo em outras pessoas, nós estamos ainda com a nossa criança interior ferida. Ferida pelo abandono de quem? Dos pais. Quando nós nos sentimos abandonados pelos nossos pais, nós acabamos nos sentindo abandonados pelas outras pessoas e nós buscamos nas outras pessoas um suporte afetivo. Um adulto, ele não precisa necessariamente, não deveria, como adulto, depender do suporte afetivo dos irmãos. Então, se os seus irmãos são mais reservados, se eles não se entrosam muito com você, para você, qual é o valor da dependência deles, entende? Então, pode ser que você consiga deixar a família de origem e ir para a sua família, para a família atual, entende? Deixar a família de origem e ir para a vida, ir para o trabalho. E se eles são assim, não cabe a você julgar. Se você os julga, você vai ter uma consequência ruim disso, ok? Ah, doutor Jim, então quem que realmente pertence ao sistema familiar? Laço consanguíneo. Tem laço consanguíneo? Pertence. Não pode ser excluído. Se for excluído, essa pessoa que tem laço consanguíneo, não interessa o que ele fez. Ah, doutor, mas meu tio assaltou, foi um latrocida, né? Como que eu vou respeitá-lo? Ele não devia nem chegar perto da gente. Ok, mas isso vai trazer um mau efeito. Tem laço consanguíneo, tem que respeitar, tem que agradecer incondicionalmente para não sofrer um mau efeito. Quem mais? Ó, existe o laço. É um laço de, além do laço consanguíneo, existe outros tipos de laço, que são os laços do casamento, do namoro, da relação afetiva e sexual, e tem o laço da vantagem existencial ou desvantagem existencial. Então, quando alguém que não tem um laço consanguíneo salva a vida da outra pessoa, esse alguém passa a pertencer ao sistema dela. Esse alguém merece, dessa pessoa que foi salva, uma gratidão para a vida inteira, como sendo um familiar. Da mesma forma, quando alguém assassina alguém de fora do sistema, assassina um familiar seu. Esse assassino do seu familiar, por incrível que pareça, ele passa a pertencer ao seu sistema familiar. Ele passa a pertencer ao seu sistema familiar. E por incrível que pareça, esse assassino, ele merece o respeito. Ninguém está falando de amor. Nós estamos falando de respeito e inclusão. Assim, você faz parte. Você faz parte da minha história familiar. Só porque você esteve presente na minha história familiar, mesmo assassinando, eu sou o que sou. Se esse assassinato não tivesse acontecido,
o caminho dos acontecimentos poderiam ter sido totalmente diferente e eu não ser quem eu sou hoje. Então, quem eu sou hoje é exatamente porque a minha família teve toda aquela trajetória. Se o meu pai não tivesse conhecido a minha mãe, eu não estaria na vida. Se aquela trajetória do passado me mantém no momento presente. E isso é um aspecto quântico que a gente vai entrar mais quando a gente falar da parte da hierarquia. Ok? Então, golpe financeiro, assassinato, a pessoa que salva a vida, laço consanguíneo, relação sexual, traz um vínculo sistêmico de pertencimento, relacionamento de casal. Então, uma dinâmica extremamente comum que nós vemos acontecer são filhos identificados e representando em situações de sofrimento os ex ou as exes parceiros dos pais. Então, uma criança, né, que estava se manifestando bastante agitada, desatenta, agressiva, com diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, trazendo um resultado ruim no tratamento medicamentoso, veio a constelação. E no movimento das pessoas, dos representantes que nem conhecem aqueles clientes, que nem conhecem aquela família, ficou muito claro que o representante do pai e da mãe foram colocados, né, e o representante da criança. E esse representante da criança, imediatamente, ele se virou de costa para os pais, olhando para o outro lado da sala, onde não tinha ninguém. Obviamente, foi colocado uma pessoa para representar para onde ela olhava. E, quando foi colocada essa pessoa, esse representante da criança, olha só, o representante da criança se conecta à consciência da criança. Tá? A criança nem estava lá, mas se conecta à consciência dela e tem atitudes semelhantes a que a consciência teria. E o campo informacional, ele é simultâneo, ele é atemporal. Tudo que já aconteceu, tudo que está acontecendo e as maiores probabilidades futuras está contido nesse campo. E aquele representante acessa o campo da criança. E quando esse representante olhou para esse outro representante, ele sorriu, ele ficou vidrado. O representante ficou vidrado naquela outra pessoa. E, obviamente, a gente percebe as coisas também pela intuição. E aí, nós perguntamos, né, se houve alguém importante para algum dos dois. Um relacionamento que tenha tido no passado, que foi importante e que tenha terminado de uma forma não muito legal, que tenha terminado de uma forma trágica. E o marido, né, o esposo, falou que, olha, realmente, eu iniciei o relacionamento com a minha atual esposa, mãe do meu filho, né, antes. Eu estava antes de terminar com essa namorada que eu tinha. E eu terminei com ela por telefone. E ela ficou muito revoltada. E perseguiu a gente, né? Então, teve um monte de problema decorrente disso. Então, aquela ex do pai da criança, ela, por ser excluída, por tipo ser deletado, e é assim que a gente faz, né? Quando a gente vai falar do ex, tem gente que fala até falecido, tem gente que fala, né, usa tons e palavras pejorativas para o ex, para a ex. Porém, isso é um equívoco e vai trazer consequências futuras, principalmente para os filhos. E quando essa mulher, né, a representante dessa ex, desse pai, foi incluída, foi agradecida, olha só, eu não falei que tem a vantagem existencial? A grande vantagem existencial para essa criança foi o ganho da vida. Só porque o pai dele terminou com essa ex,
o pai dele pôde casar com a mãe dele e tê-lo. Então, tudo é sabido. Nada foi contado à criança. Mas a criança, com uma consciência que nós todos temos, e acessamos o campo de história familiar. Não tem nada que possa ser escondido. Nós acessamos o tempo todo a nossa história familiar. Nós estamos agora descobrindo o jeito de acessar isso de uma forma mais objetiva e de uma forma mais confiável. Mas a gente acessa inconscientemente tudo o que aconteceu no nosso sistema familiar. Entende? Então, quando essa ex foi agradecida, tanto pelo pai quanto pela mãe, olha só, eu coloquei a mãe da criança para falar para a representante dessa ex. Óbvio que a ex não estava lá. Muito obrigado. Muito obrigado por você ter vivido toda a sua história. Graças ao seu sofrimento, graças a você ter sido abandonada, eu posso estar com o meu marido e ter um filho. Então, todos agradeceram aquela ex, inclusive o pai da criança. Por quê? Porque era ex dele. Né? Então, a pessoa que mais precisou agradecer, realmente, foi o pai da criança. E depois disso, a consequência foi o quê? A criança normalizou totalmente o seu comportamento. Simplesmente deixou de ter aquela hiperatividade, aquela agressividade, aquela perturbação que era nítida que aquela criança tinha. Então, isso é um exemplo de como a exclusão pode gerar um mau efeito dentro do sistema familiar. Ok? Então, todos que tiveram grandes vínculos intensos de vantagens ou desvantagens grandes, passam a pertencer à família. Então, vítimas de estupros passam a pertencer à família do estuprador. E vice-versa. O estuprador passa a pertencer à família da pessoa estuprada. Ok? Promessa de casamento, né? A pessoa promete casar e abandona. Tudo isso é um vínculo de desvantagem existencial. Desvantagem para a vida. A pessoa perdeu algo naquilo. Né? Alguém, por exemplo, que dá um grande golpe, toma uma grande quantia de outra pessoa. Esse valor que foi tomado, ele, via de regra, vai trazer para os descendentes, para os herdeiros, muito sofrimento. Sofrimento de adoecimento, sofrimentos de perdas financeiras, sofrimentos de depressão, de ansiedade, acidentes trágicos. A pessoa traça para si um caminho de sofrimento em fidelidade àquele que perdeu um grande valor de vida. Então, é comum nas constelações familiares o cliente trazer uma dinâmica qualquer de sofrimento, principalmente financeiro, mas também de morte trágica, e acabar a constelação mostrando histórias que aconteceram 2, 3 gerações atrás. E a pessoa fala, olha, quando eu olho para isso tudo que está acontecendo aqui, né, por exemplo, porque na constelação o representante se movimenta. E aí, de repente, 2 representantes começam a se olhar com ódio, com raiva, né? E um deles se deita, por exemplo, ou seja, representa alguém que morreu. E aí a gente pergunta, olha, teve algum assassinato na sua família? Teve alguém... na hora que a pessoa fala, meu bisavô era cangaceiro, ou meu bisavô era fazendeiro de muitas posses e assassinou pessoas para tomar terras, etc, etc, etc. Tanto o avô como o assassino, quanto as vítimas desse avô ou bisavô, precisam ter um lugar. Não podem ser excluídos. Por que a pessoa falou, porque era algo muito vago na cabeça. Não foi algo que foi contado abertamente. Foi algo que foi segredo de família. Porque o patrimônio daquela família tinha sido constituído muito às custas da dor e do sofrimento desses assassinados, né? Dessas pessoas que foram assassinadas. Ok? Não existe aqui, na nossa concepção, um julgamento moral.
Ah, esse vovô não podia ter feito isso, esse bisavô não podia matar. Não. Tanto o vovô que matou para tomar a terra, quanto as pessoas que foram assassinadas para que esse avô tomasse aquelas terras, merecem o respeito e a gratidão dos descendentes. Os descendentes não podem excluir os que foram assassinados, nem excluir esse vovô pelo julgamento. Mas como que vovô assassina? Vovô não podia ter feito isso. Vovô foi um inescrupuloso. O que vai acontecer? Um descendente vai identificar-se com esse vovô e vai fazer o quê? Ou vai assassinar, ou vai ser assassinado. Ou vai ser assassinado. Vai atrair para si o próprio assassinato. Por incrível que pareça, gente, não existem vítimas. Até numa dinâmica, num acontecimento, onde um assassina e o outro é assassinado, simplesmente o assassino tinha em si um conteúdo do seu sistema familiar e um impulso para assassinar. E a vítima, que não é vítima, que é a pessoa que foi assassinada, tinha em si um impulso trazido do seu sistema familiar de ter esse destino, por identificar-se com pessoas assassinadas do seu sistema familiar. Pessoas que foram o quê? Excluídas. Simples assim. Então, os vínculos, as pessoas que merecem pertencimento. O pertencimento é um sentimento de eu vejo você. Eu considero que você existe. Eu considero que você faz parte da minha família ou da minha história familiar. Simples assim. O pertencimento acontece quando nós abrimos mão do julgamento. Quando nós saímos da postura julgadora, que aponta o dedo e acha que sabe bater no peito e falar aquele é errado, aquele está certo. Esse merece viver e esse não merece viver. Quando a gente sai dessa postura e entende que existe leis muito maiores do que nós começamos a entrar no que chamamos de postura sistêmica, que é um olhar para tudo e para todos, sem julgamento. Principalmente para todos do próprio sistema familiar. Dr. Jim, filho é muito obediente, desobediente. De onde vem isso? Excelente pergunta, viu, Ju? É o seguinte, a constelação, ela trabalha com a fenomenologia. Então, não existe uma receitinha de bolo. Ah, o filho é desobediente porque isso. Não. Duas pessoas, dois clientes vêm com a mesma questão de depressão, por exemplo. Um está identificado com um avô suicida. O outro está identificado, emaranhado quanticamente, com um irmão que foi abortado. As crianças abortadas merecem pertencimento. Nunca se pode desconsiderar uma criança que foi abortada. E o que mais complica a questão dos abortos, inclusive a questão dos abortos é muito frequente. É muito frequente a gente abrir constelação e mostrar dinâmica de identificação com irmãos abortados. Por quê? Porque é normal uma mulher ter um aborto e não saber. Uma boa parte das gestações se interrompem bem no comecinho. Quando a mulher atrasou a menstruação poucos dias, ou às vezes nem atrasou a menstruação, e a menstruação desceu, e ali tinha um embriãozinho, e ali tinha uma vida. Ali tinha uma consciência. Que vai gerar nos descendentes, aliás, nos irmãos que vieram depois, também nos descendentes. Mas principalmente nos irmãos que vêm depois. Porque o irmão que vem depois de um aborto, olha só, hierarquicamente, quanticamente, o que acontece antes é causa para o que acontece logo depois. Então, esse irmão que veio depois do aborto, ele tem em si a consciência de que ele só está na vida porque o irmão morreu. Entende? Porque é uma trajetória de existência. É uma trajetória de existência, onde o que acontece antes sustenta o que acontece depois. É como se o presente se colocasse em cima do passado e vai se colocando, entende? Então é como se fosse uma pilha de blocos.
onde o presente está sustentada sobre o passado. O presente deve gratidão ao passado. Se o presente quer arrancar o pedacinho do passado, ele perde estabilidade no momento presente. Então, quando um irmão que veio depois se identifica, ele se identifica excluindo, com dor, com mágoa, com ressentimento pela morte do irmão anterior. E aí, as constelações familiares mostram isso com muita frequência. Então, a forma que nós temos de acessar o campo familiar são duas. Que é mais confiável a ajuda de um terapeuta, a ajuda de uma constelação com representantes, ou através da ajuda dos bonequinhos também, que representam, e os terapeutas capacitados, habilitados, conseguem realmente trazer informações que, gente, constelação, quando a informação é tomada e a mudança da postura íntima acontece, é simplesmente uma vida antes e outra vida depois. A grande maioria dos meus clientes fazem constelação uma vez comigo. Uma vez. Por quê? Porque quando você faz uma constelação, você traz para o constelador a sua maior questão, o seu maior problema. Ok? O seu maior problema. Você traz. Esse maior problema da vida pode ser relacionamento, pode ser dificuldade financeira, pode ser doença física, pode ser depressão, pode ser ansiedade, pode ser qualquer tipo de sofrimento, ok? A pessoa traz. Esse problema vai mostrar uma causa, certo? E essa causa do maior problema da vida da pessoa é resolvida, é solucionada. Sua depressão é porque você teve um irmão que foi abortado, não foi incluído, simplesmente faça a inclusão desse irmão. E quando a gente coloca o cliente na frente do representante do irmão que foi abortado, é só lágrima. A pessoa ali naquela situação, ela sente que aquilo faz sentido. Nossa, nem minha mãe não sabia. Mas olhando para essa outra pessoa, eu sinto o quanto isso é real. E aí, quando esse grande problema, a grande causa do grande problema é solucionada, vários outros problemas menores se resolvem automaticamente. Então, a constelação, quando a informação acerta, né? O terapeuta está habilitado, está capacitado, e, principalmente, quando o cliente toma aquela informação. Porque nesse exemplo que eu dei do aborto, a pessoa pode falar assim, não, doutor, eu não consigo me sentir bem em saber que eu tenho um irmão abortado, não. Eu fico triste com isso. Isso não podia ter acontecido. Se a pessoa continua rejeitando o acontecimento, o problema continua. Ela simplesmente precisa agradecer incondicionalmente esse irmão e considerá-lo tão digno quanto os outros que ficaram na vida. Isso é fácil, gente? Não é. Foi fácil? Nesse exemplo que eu falei mais antes aqui na live, esse exemplo que eu falei, que o pai daquela criança teve que olhar para a ex-namorada, que houve muito conflito, e agradecer. É fácil? Não é. Mas é o que liberta. Então é por isso que é uma vida antes ou depois. E o que eu recomendo a todos os clientes que fazem constelação comigo é o seguinte. Você observa o que vai se suceder nesses próximos 1 mês ou 2 meses, que é onde o resultado vai aparecendo. Se o mesmo problema persistir, você lembra da solução que eu te dei e continua o processo de mudança íntima. Se aparecer um outro problema, você pode voltar para a gente fazer uma outra constelação que vai mostrar uma outra causa. Graças a Deus e ao desenvolvimento da minha habilidade dentro da constelação, a maioria dos clientes fazem uma constelação. Geralmente, não precisam de uma nova constelação, porque a vida da pessoa toma um outro caminho. E então, a mudança da postura íntima
é a parte mais importante do processo. Porque, geralmente, a dinâmica que estava escondida, ela rapidamente é esclarecida dentro de uma constelação. Mas a mudança dentro do coração é muito mais difícil, né? Como agradecer e se alegrar com a imagem do próprio pai morto por suicídio, né? Por incrível que pareça, a pessoa vai ter que, para ter uma vida plena, ele vai ter que se alegrar com o pai em toda a sua história. Ah, mas meu pai suicidou. Mas meu pai não cuidou de mim. Ah, mas minha mãe é muito dominadora. Ah, mas minha mãe me bateu muito. Né? Tá tudo bem, pode reclamar, mas vai dar problema. Mas, quando há um processo de inclusão, de aceitação de tudo do jeito que foi, por incrível que pareça, a gente abre para um destino melhor. Olha só, no começo da live eu citei uma questão de abuso sexual, né, um atendimento, uma dinâmica, que se repetia. Se essa família não tivesse dado lugar a esse avô, né, que tinha abusado das filhas, o abuso sexual continuaria acontecendo. Aquele adolescente que eu expliquei aqui, ele continuaria tendo aquele impulso incontrolável de abusar da própria irmã, fidelizado às questões de abuso do seu próprio avô. Então, é uma questão de escolha. A gente aceita o sofrimento que foi para não ter mais sofrimento futuro. Simples assim. Quando a gente se revolta com o sofrimento e com os sofredores que foi, ou com os algozes que foram, nós trazemos para o nosso destino mais e mais e mais do mesmo. Ok? A Joana está perguntando, a constelação com boneco tem o mesmo efeito? Sim, sim, tem o mesmo efeito. O efeito de uma constelação, Joana, está relacionado à assertividade da causa que era obscura, ok? E que se revela. Isso é muito importante. Mas é o mais fácil. O que é mais difícil e que é muito importante também é o que a pessoa faz com a informação. Mas como assim? É a mudança da postura íntima. Olha só, uma dinâmica muito comum, mulheres com conflito no relacionamento. Entra no relacionamento, conflito, conflito, conflito. Ah, doutor, todo relacionamento que eu entro dá muita briga e o parceiro trai. Ah, mas meus 3 ex-maridos me traíram e eu separei dos 3 por conta de traição. Aí a gente abre uma constelação e fica óbvio ali que aquela cliente está julgando o próprio pai por ter traído a própria mãe. Aí vai ser sugerido para essa pessoa, para essa cliente, olha, você precisa agradecer o seu pai, mesmo por ter traído a sua mãe. Traindo a sua mãe, ele te teve. Vamos supor que ele não tivesse ficado com a sua mãe, você não estaria na vida. Simples assim. A gente cuida, na constelação familiar, do que é essencial. Os detalhes, o supérfluo, é detalhe. O detalhe vem a partir do essencial. E o essencial é a vida. Então, se você valoriza e toma a vida que o seu pai te deu, do jeito que ele te deu, e a vida que o seu pai te deu foi traindo a sua mãe. Então, você vai precisar agradecer. Você vai parar de ficar com dó da sua mãe e vai ter que agradecer o seu pai e agradecer a sua mãe por ter tolerado a traição. Porque senão você não tinha nascido. É fácil? Não é. Mas é o que vai liberar essa cliente para ter relacionamentos e ser feliz nos relacionamentos dela. Ok? Essa segunda parte, que é o que a gente chama de integração sistêmica. Então, nós temos uma fase da constelação que é o diagnóstico, que é o achar a causa que estava obscura. E temos uma segunda fase, que é a integração sistêmica, que esse o terapeuta não faz. O terapeuta ajuda a enxergar aqui. E o cliente faz a integração sistêmica, a mudança aqui. Quando a pessoa não está querendo resolver o problema, muitas vezes ele permitir que o terapeuta veja. Entende? Existe na intenção
da melhora um sentimento de, nossa, cansei de sofrer disso. Eu não aguento mais lutar contra isso. Eu desisto de lutar contra isso. E aí sim, aí as respostas aparecem, a integração sistêmica acontece de uma forma muito legal. Como você, Joana está perguntando, como você consegue sentir aquelas sensações? Eu já assisti. É o seguinte, vai ter uma live inteirinha só para isso. A gente tem só 2 minutinhos, eu não vou conseguir te explicar com muitos detalhes. Vai ter uma live inteirinha falando sobre o campo de informação, ou um campo morfogenético, ou chamado inconsciente coletivo, e uso da intuição. Basicamente, para a gente conseguir acessar o campo, a gente tem que se abster de julgamentos. Então, quando o cliente fala, eu fui abusada pelo meu pai. Eu, para conseguir ajudar esse cliente, não posso julgar esse pai. Eu não posso me encher de pedra na mão e falar, nossa, que carrasco, que absurdo. É a história que a pessoa traz. É a necessidade que aquele sistema familiar tinha de cura de todo o sistema. Então, uma dessas coisas, uma das posturas que a gente precisa adquirir para conseguir acessar o campo de informação é não ter julgamento e não ter medo. O medo e o julgamento faz a gente ir naquela direção onde já era prévio. Você entra no que a gente chama de centro vazio. Ou seja, abstém-se de julgamentos ou medos. E aí a intuição começa a vir. E a gente tem que aprender, obviamente, a acreditar na própria intuição também, né? Tem que acreditar. Caixa de abelha. Se eu sei que tenho um irmão abortado, mas minha mãe não, esse irmão não precisa do reconhecimento da mãe? Ou o meu já basta? O seu já basta para te liberar sistemicamente. Entende? Um irmão mais velho, ele é muito mais importante que tenha sido abortado, um irmão mais velho que tenha sido abortado, ele é muito mais importante para você do que para sua mãe. Entende? A sua vida só veio depois desse irmão abortado. A sua mãe não. Quando esse filho foi abortado, ela já estava na vida, já era adulta. Entende? As consequências disso para a vida da sua mãe são muito menores do que para a sua própria vida. Mas, se a sua mãe incluir essa criança, obviamente, ela passa telepaticamente, assim, essa inclusão aos próprios filhos. Então, é importante, sim. É importante, sim. Quer ver quando a mãe tentou engravidar e abortava, tentava engravidar e abortava, e a mãe guarda muita mágoa, muita dor daquilo, o que acontece? Os filhos se identificam com muito mais facilidade. Beleza, galera? Espero que eu possa ter contribuído com vocês no entendimento aí da constelação familiar e da lei do pertencimento, ok? A constelação, quando a gente vai estudando, as fichas vão caindo. Inclusive, não precisa constelar necessariamente com um profissional para você ter uma sacada e um insight importante. Na verdade, eu não concluí. Eu falei que 2 jeitos a gente chega à informação. Com a ajuda de um terapeuta e também sozinho, através do processo de autoconstelação. Se eu falo aqui para você que todo julgamento vai trazer a repetição, você já vai procurando quem você julga do seu sistema familiar. E já vai fazendo o processo de integração, de agradecimento. Maravilha, galera. Ó, lá no meu perfil tem um link. Naquele link existe lá as minhas outras mídias. Tem lá o link para o Facebook, para o YouTube. Tem lá também um link para você entrar no meu grupo do Telegram, que é um grupo exclusivo do Telegram, onde a gente traz por lá conteúdos diários exclusivos para aquele grupo lá. Se você quiser entrar no meu grupo, vai lá no meu perfil e entra no grupo. Beijo para vocês, fiquem com Deus e até mais.